Meus queridos, amados, amigos, irmãos, graça e paz e muito bom dia. Mais um dia, mais um amanhecer, onde contemplamos o milagre da vida, uma noite de sono reparadora e agora mais um dia respirando, graças ao nosso Deus que manda esse ar gratuitamente. Amados, a palavra de Deus hoje nos dará uma vertente sobre esperança, sobre tribulação, sobre perseverança e sobre a oração. Apóstolo Paulo, em Romanos 12, no verso 12, nos ensinará um pouco sobre isso. Irmãos, e a palavra diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Oh glória! Vamos orar em prol dessa mensagem para hoje, para que nos animemos assim e sejamos regozijados no Senhor, nessa esperança, nessa paciência, mesmo em meio a tribulações, e ser perseverantes na oração. Querido Deus, em nome de Jesus, mais um dia, Senhor, mais um amanhecer, que o Senhor nos dê o milagre da vida, que o Senhor nos dá a força, a esperança, a perseverança em viver a Tua lei, os Teus preceitos, entendendo que o Teu caminho é a melhor opção para as nossas vidas, pois o próprio Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E essa verdade que liberta, assim como Ele disse também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh Pai, em nome de Jesus, tenho tido umas visões no sentido que realmente o que o ser humano precisa, tanto eu quanto os meus irmãos, onde chegar este devocional, eles não precisam do confronto, da limitação que a gente impõe sobre eles. Na verdade, isso, os cativeiros que vivemos desde a nossa formação, a nossa fundação pela carne, pelo corpo e pela alma, isso já nos traz esses cativeiros, essas travas, esses confrontos. Oh Pai, como eu sei que tanto eu quanto os meus irmãos, a gente não precisa ouvir, olha, não faça isso, não faça aquilo. E a gente precisa sim ouvir, olha, isso é pecado, irmão, isso é pecado, irmão, não faça isso, irmão, você vai para o inferno. Oh, meu Deus, meu Deus. Obrigado, Senhor, por me ensinar, por me dar essa direção, para entender tudo isso junto ao meu ministério. Eu devo isso à liderança da minha igreja com essa visão. A própria palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade, e essa verdade que nos libertará. Oh Pai, em nome de Jesus, que essa nação, que o seu povo possa aprender no que está escrito, viver o que está escrito. Assim como essa visão aqui hoje dessa palavra, que vai falar sobre esperança, sobre perseverança, sobre oração e sobre até tribulação, Senhor. Mas o que precisamos de fato é entender esses preceitos, Senhor, este caminho, e não a observação limitando, confrontando, colocando uma barreira, e sim fazer com que a sua própria palavra, o que está escrito, faça com que subamos por cima dessas barreiras, Senhor. Oh glória! Em nome de Jesus, meu Pai, que as igrejas e todos começam a compreender que a visão é essa, que temos que entender o que está escrito. Oh Pai, em nome de Jesus, traga a mim e aos meus irmãos a melhor interpretação, a melhor compreensão aos meus irmãos, para que possamos
evoluir, crescer nesse dia espiritualmente e aprender a zelar de todas as coisas no Senhor. E que assim seja para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Oh, glória. Irmãos, a palavra, eu vou trazer aqui no contexto rapidamente. Vamos lá. Aqui seriam, o título dessa palavra é assim: as virtudes recomendadas. A carta aos Romanos, e diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. E aqui vem o versículo-chave. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Irmãos, quando a gente fala aqui, o amor seja sem hipocrisia, essa palavra, ela no grego, ela dá a ideia de não fingimento, ou seja, o amor, como eu já disse para vocês outras vezes, não só eu, como a palavra do Senhor e os estudiosos, e até mesmo os terapeutas, os psicólogos, entendem que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Então a gente tem que decidir amar o próximo, amar cada situação. E essa decisão, ela, quando a gente não pode fazê-la com um fingimento, com essa hipocrisia. Agora, isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso a todos. Isso verdadeiramente são os que estão próximos de nós. A gente não consegue. Aquele que não quer, aquele que ainda não entende este caminho, a gente não precisa tomar essa decisão, mas os quais a gente tomar essa decisão de aplicar o amor, aí este seja sem fingimento. Não dá para você chegar numa pessoa e expressar uma determinada coisa, uma determinada ajuda com fingimento. Se você quer ajudar, ajude de verdade, no que você puder, mas não chegar lá e ficar com coisas fingidas. Olha, eu te desejo o bem, eu queria tanto que você saísse dessa situação. Existem pessoas até que oram com hipocrisia, com fingimento para os outros. E às vezes, não digo nem orar, e tem casos que fala que vai orar e mesmo assim nem ora. Ou seja, meus irmãos, se a gente fizer tudo isso, a gente está sendo injusto com o próprio Deus, porque é um mandamento. O que a Bíblia nos ensina, o que está escrito é para ser como mandamentos. Então a gente, nessa manhã, Deus está falando para nós, se a gente for aplicar o amor, se esse chegou próximo de você, que este seja sem fingimento. Detestando o mal, apegando-vos ao bem. Então, essa é a visão. Amando cordialmente uns aos outros com amor fraternal, que é o amor verdadeiro de irmão. Então, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrar uns aos outros, ajudar fazendo bem verdadeiramente. No zelo não sejais remissos. E o que é remisso? É preguiçoso, é desanimado. Então, no zelo, lembra que eu mencionei ontem para vocês, tudo que o Senhor nos confiou nessa terra, desde a nossa vida, a nossa família, ou a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa empresa, o nosso carro, qualquer situação é para ter zelo, é para ter cuidado, é para zelar como no Senhor. Olha bem, sede
fervorosos de espírito nesse zelo, servindo ao Senhor. Então, se você tem um carro, se você tem um bem, você vai cuidar zelando no Senhor. Eu falei sobre carro, mas logicamente que a prioridade é a nossa vida ministerial, zelar inclusive da nossa vida espiritual no Senhor, aí na sequência a nossa família, depois o nosso trabalho com os nossos bens. Então isso tem que ser zelado no Senhor. Regozijai-vos na esperança. Isso, regozijar, é ser alegre no Senhor, na esperança. Porque a palavra diz que com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a gente alegre no Senhor, sendo perseverante nessa esperança que teremos essa promessa. E aqui vai dizer, sedes pacientes na tribulação. Romanos 5 aqui, um pouco atrás aqui, 7 capítulos atrás, o apóstolo Paulo nos dá uma lição sobre isso. E ele diz que a gente tem que ir nos gloriando nas tribulações, pois as tribulações nos trará perseverança, nos produzirá perseverança. E a perseverança nos produz experiência, e a experiência nos produz esperança. E na oração, ele diz para a gente ser perseverante, ou seja, perseverar, orar continuamente. Lembra também lá na armadura de Deus de Efésios 6, 10 ao 20, que a armadura ali principal, que está ali no final de tudo, em um pouco ali modesta, ali meio escondida, que às vezes alguns pregadores até esquecem. Não que os pregadores não dizem que a oração não é importante, mas estou dizendo lá naquele contexto da armadura de Deus, ali diz que a oração é uma principal armadura para nos defendermos das questões aqui nessa terra, para nos livrar dos dados inflamados do maligno, assim como diz lá em Efésios 6, do 10 ao 20. Então isso a gente tem que perseverar. Então, irmãos, Lucas 10, 20, ele relata o que Jesus disse sobre isso. Olha bem, olha que interessante. Não obstante, ali era Paulo, aqui é Jesus. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, aqui está dizendo para a gente fazer tudo isso, não ser hipócrita e viver essa esperança, essa perseverança em oração, regozijando na tribulação, porque aqui está dizendo, porque não obstante, ou seja, pelo momento para a gente entender, para a gente ser alegre nisso, não porque os espíritos se vos submetem, não, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso que eu falo é os quais verdadeiramente estão escritos. Isso, quem sabe, isso é uma competência do Altíssimo, só Ele sabe. Nenhum pastor, ninguém aqui na terra vai saber. Então, a nossa esperança será sempre que todos irão, ou todos são alvos, mas nem todos irão, mas a gente não sabe quem, e por isso que tem um devocional como esse, tem as igrejas, tem a palavra do Senhor para atingir esses alvos, para que eu e vocês, os quais entenderem, ter a inteligência espiritual para falar assim, eita, eu sou um desses alvos, ou seja, o Espírito Santo operar em vocês esse desejo e a gente caminhar junto aqui nessa terra como irmãos rumo à Nova Jerusalém. E Isaías já tinha uma profecia sobre isso, só completando aqui, quando, por exemplo, Lucas tem as palavras dele,
tem as palavras que propriamente Jesus disse, por exemplo. No 21, realmente foi Jesus, mas aqui no 20, certamente foram palavras de Lucas, mediante o contexto que pegava do que Jesus ensinava. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou ao Pai Jesus, ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruindo-os, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo, aqui nessas palavras de Lucas, ele disse, exclamou aos céus que graça dava ao Senhor, porque ocultaste essas coisas aos sábios, os que pensam que são grandes, são sábios aqui na terra, e esses ele ocultou e instruiu e o revelou aos pequeninos. Então, que os pequeninos do Senhor, que seja eu e vocês, porque temos que ser o menor para o reino, então estes ele está revelando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nessa manhã está revelando aos pequeninos. Isaías, desculpa, gente, Isaías já tinha uma profecia sobre isso. Olha bem, naquele dia, ou seja, no dia do reinado, do renovo do Senhor, seja qual século for, seja também no dia da glória, mas até lá, se tratando do reino de Deus, olha bem que veio uma profecia há muitos anos antes de Jesus e há muitos anos antes de nós, há 2.500 anos aproximadamente atrás. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Ou seja, mais uma vez, tem aqueles que estão inscritos para a vida, que o nome está no livro da vida, mas o ofício meu e de todo mundo que leva a palavra de Deus adiante é isso, que os alvos do Senhor sejam alcançados para viver o reino dele, começando aqui na terra e rumo à Nova Jerusalém, ao plano salvífico. Irmãos, em nome de Jesus, eu espero em Cristo que vocês tenham entendido essa palavra e que a gente verdadeiramente possa viver essa esperança, entendendo quando tem o processo de tribulação, tendo esperança e sendo perseverante em oração. Por isso eu espero em Cristo que todos entenderam. E hoje, em especial, hoje 23 de agosto de 2025, eu quero dar um salve aqui, quero expressar o meu amor, a minha alegria, que o meu filho João Neto, o meu primogênito, que foi o primeiro, hoje completa 29 anos de idade, na qual eu desejo aqui a ele a presença do Senhor e que ele possa entender essas questões da tribulação que a vida nos traz, mas que ele possa ser perseverante em oração, assim como eu sou perseverante em oração sobre a vida dele, e que ele tenha esperança no Senhor e que ele tenha verdadeiramente, no mínimo, de todo o contexto bíblico, eu desejo a ele, mas pelo menos o que hoje a palavra nos trouxe, eu expresso a ele, que ele tenha realmente, seja regozijado na esperança no Senhor e perseverante e também paciente na tribulação, pois a vida nos traz tribulações, e que ele possa ser muito paciente
e esperando e zelando tudo que é dele, assim como a vida dele, tudo que for dele, todo o conceito, toda a inteligência, a formação que a vida deu a ele, que seja transformada num zelo no Senhor, observando a cada ponto que precisa ser melhorado, ser avançado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, e que ele tenha essa decisão de viver todas estas coisas. E que assim seja. Parabéns, filho. Que Deus continue lhe abençoando. E um abraço a todos. Fiquem em paz.